Sabe aquela sensação de que a gente está só, flutuando, sendo levado pela correnteza do dia a dia sem muito controle? Pois é, e se desse para pegar o leme desse barco e começar a traçar o próprio curso? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como sair de uma vida que simplesmente acontece para uma vida que a gente ativamente vive? Vamos nessa! Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Aquela impressão de que a gente acorda, corre, cumpre uma lista de tarefas e quando se dá conta, a semana já foi, o mês acabou, o ano passou. É um sentimento super comum, quase um padrão da vida moderna. Mas, por que será que a gente se sente assim? E aí a gente chega aqui. Quem nunca ouviu essa música e pensou, é isso aí, essa frase virou quase um mantra. E faz sentido. Com tanta pressão, tanta correria, tanta expectativa, às vezes parece que a opção mais fácil é só soltar o volante e deixar a vida levar. Mas a pergunta é, será que essa é a rota mais feliz? Vamos investigar isso mais a fundo. Então, vamos começar a entender por que essa sensação de passividade é o grande dilema que a gente enfrenta hoje em dia. A verdade é que o ritmo frenético de hoje, cheio de ansiedade, de individualismo, acaba nos empurrando para o banco do passageiro. A gente passa mais tempo reagindo ao que acontece do que, de fato, tomando decisões conscientes sobre para onde a gente quer ir. E aí vem aquela sensação, eu não tenho controle mesmo, então para que tentar, né? Mas e se tiver um jeito de pegar esse volante de volta? E para encontrar esse jeito, a gente vai fazer uma viagem no tempo. Mas calma, não é uma aula de história. É para buscar ferramentas práticas. Vamos falar de uma filosofia que tem mais de 2.300 anos, mas que está mais atual do que nunca. Essa ferramenta se chama estoicismo. O nome pode parecer complicado, mas a ideia central é genial de tão simples: focar toda a nossa energia naquilo que a gente pode controlar. O estoicismo é um verdadeiro manual de instruções para ter mais autocontrole e resiliência, principalmente em tempos de incerteza como os nossos. E é aqui que a filosofia vira prática. Olha só que claro. De um lado, o que a gente não controla, o trânsito, o clima, o que os outros vão fazer. Tentar mudar isso é receita para frustração. Agora, do outro lado, está o nosso superpoder, nossos pensamentos, nossas ações e como a gente reage emocionalmente às coisas. É aqui, nesse campo, que o jogo vira. E essa frase de Sêneca, um dos grandes mestres estoicos, é um soco no estômago no bom sentido. O problema não é a falta de tempo, mas onde a gente coloca nossa atenção e nossa energia. A gente desperdiça um tempo precioso se preocupando com as coisas da coluna da direita, a coluna do incontrolável. Isso nos leva direto para o famoso Carpe Diem. Mas atenção, não é só sobre aproveitar o dia de qualquer jeito. A ideia aqui é bem mais profunda. É sobre usar a atenção plena, um conceito muito forte no budismo, para fazer escolhas conscientes aqui e agora. É agir hoje, sabe? Usando o que a gente aprendeu no passado como um mapa e sem deixar que a ansiedade sobre o futuro nos paralise. Ok, a filosofia é incrível, mas como a gente transforma essas ideias em ações concretas? Para isso, vamos pular da Grécia Antiga direto para o laboratório de neurociência e entender como a gente pode literalmente reprogramar o nosso cérebro para uma vida mais intencional. Essa analogia aqui é simplesmente perfeita. É a chave para entender o nosso desafio. Por uma questão de sobrevivência, lá dos nossos ancestrais, a nossa mente tende a grudar no que é ruim, que nem velcro. Já as coisas boas, elas escorregam como se estivessem numa panela de teflon. É por isso que criar hábitos positivos de forma consciente e intencional é tão importante para a nossa saúde emocional. Então, como é que a gente constrói esses hábitos? A ciência nos dá a receita, o loop do hábito. Funciona assim. Primeiro tem uma deixa, um gatilho que dispara tudo. Depois vem a rotina, que é a ação em si. E por último, a recompensa, aquele benefício que faz o nosso cérebro pensar: opa, gostei disso, quero mais. Entender esse ciclo é o pulo do gato para mudar qualquer comportamento. Certo, já passamos pela filosofia e pela ciência. Agora vamos para o que interessa. O que dá para começar a fazer hoje mesmo? Montamos um verdadeiro kit de ferramentas práticas. Olha que conta simples e poderosa. Um dia tem exatamente 1440 minutos. A proposta é, e se a gente dedicasse apenas um desses minutos para registrar algo que nos fez feliz? A ideia é essa, 1 minuto por dia para colecionar 30 memórias felizes por mês. Pode ser uma coisa boba, tipo uma sobremesa gostosa ou um sorriso que a gente recebeu na rua. O efeito disso, no acumulado, é gigantesco. Essa aqui é uma das ferramentas mais potentes que existem, o Diário da Gratidão. Toda noite, a gente anota 3 coisas boas que aconteceram, e aqui vem a parte mais importante, anotar o porquê de elas terem acontecido.
Isso treina o nosso cérebro a procurar o que é positivo e, de quebra, nos faz perceber que muita coisa boa vem de fora, o que nos ajuda a cultivar a humildade. E aqui está o básico que funciona. São aquelas pequenas ações que têm um poder de transformação enorme. Dormir bem, pegar um solzinho de manhã, beber água, se mexer. Nada disso é uma revolução, mas a consistência nesses pequenos atos constrói uma base super sólida para o nosso bem-estar a longo prazo. Agora, vamos subir um degrau. Todas essas práticas que a gente viu são os tijolos. Mas qual é a casa que estamos construindo? O que dá sentido a tudo isso? A resposta é o propósito. Essa citação de estudo, né? A verdadeira alegria, aquela que fica, não está nos prazeres que passam rápido. Está em ter uma direção clara, um porquê que a gente mesmo acha que vale a pena. É isso que nos coloca em movimento de manhã. Tá, mas como encontrar esse tal de propósito? Esse mapa aqui pode ajudar muito. A grande sacada é entender que o propósito não precisa ser uma única coisa grandiosa. Ele pode aparecer em várias áreas da vida. No nosso trabalho, no cuidado com o nosso corpo, nos nossos relacionamentos, na nossa comunidade. Refletir sobre cada um desses pontos pode clarear muito o nosso caminho. E para fechar, a gente volta aos estoicos com o imperador filósofo Marco Aurélio. No fim do dia, tudo começa e termina aqui dentro. A qualidade dos nossos pensamentos realmente molda a nossa realidade. Controlar o que a gente pode, aceitar o que não pode, construir bons hábitos e buscar um propósito, tudo isso é um trabalho interno que transborda para o mundo externo. E agora, a pergunta final fica no ar. Depois de toda essa conversa, qual vai ser a primeira pequena ação, o primeiro passinho para sair do piloto automático e começar a viver de um jeito mais intencional? A grande jornada começa com uma única e pequena decisão.